Ei, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Richard, eu tenho a Gabi, a Isa e o nosso convidado, Juan, participante do MasterChef em 2024. Seja bem-vindo, Juan, aí, ó. Carteirinha Oi, fidelidade oi. do podcast, né? Já tô de volta aqui pra falar mais polêmica pra vocês. Não, e é incrível que, Juan, que você falou no podcast passado que só vem quando é polêmica. Nesse episódio, a gente convidou você no dia que você veio gravar, ou seja, tinha quase um mês de diferença e aconteceu realmente outra polêmica no episódio. Mais uma polêmica. Parece que o narrador já tá sabendo como é que tá sendo aqui o nosso podcast e ele já tá me convidando. Aí ele fez, olha, o Juan vai estar no quinto episódio, bota uma polêmica pra acontecer nesse episódio pra ele vir, porque hoje nós comentaremos o quinto episódio da 13ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça, 23 de junho, foi dia do top 16, virá top 15, e esse episódio está especialmente saindo na sexta, já que na quarta o Brasil jogou na hora da gravação desse podcast, mas ainda bem que o Brasil venceu, então ou seja, a gente adiou pra felicidade, se tivesse perdido, eu dizia, era melhor ter gravado o podcast na hora, né, mas Já iria venceu. culpar. Venceu bem, Vini Júnior foi roubado, né? Inventaram de botar um aposentado pra jogar, botaram, mas Vini Júnior fez gol e o Brasil ficou feliz. Ó, a polêmica, ó, a polêmica. Tu já tá fazendo polêmica até fora do programa. Mas, ó, esse cast não tem medo do perigo, porque os participantes estão mais ativos nas redes sociais no quesito falar da edição e pontuar insatisfações sobre o reality do que os outros anos. A gente vê outras pessoas dizendo, gente, eu não posso falar nada. Participantes dizendo, se vocês soubessem disso, esse ano não. O povo tá dizendo, olha, eu não estou contente com isso. Eu fico, ih, como é que tá o contrato do MasterChef esse ano? No ano que vazou até contrato do Big Brother, podia vazar o do MasterChef também, né? Era pra gente analisar. Porque eu quero saber como é que tá flexível aí, porque ele teve na semana passada uma grande polêmica, né? A questão do Dr. Ray, do comentário dele, que dividiu opiniões, e tivemos pessoas que comentaram até no Spotify aqui do podcast, contando que não foi uma fala feliz, então mais conclusões foram tiradas, mas o Marcelo, que foi eliminado no episódio da semana passada, que eu digo que tem um dos melhores apelidos de Twitter, que é o Mastercelo Brasil, foi bem criativo, ele postou Olha, gostei. uma insatisfação, né? Porque ele fez assim, gente, tudo que eu falo aqui, entre aspas, não sei se tá mais no perfil dele, mas como eu falei em off pras meninas, o print é eterno, né? Se postou, com certeza todo mundo que clicou na hashtag, porque ele botou a hashtag do programa. Então tá lá, então, gente, os 3 tweets que eu vou ler aqui agora é tudo entre aspas, que foi ele que postou. Audacioso, hein? Postou, Muito falou audacioso. e ainda marcou a hashtag. Mas sem medo Esse do aí não tem perigo. medo de cancelamento e nem de cancelamento de contrato também. Ó. Aproveitar que o programa tá em alta para lavar minha alma sobre uma coisa que rolou. Toda semana vai rolar um quadro com o eliminado no programa do Léo Dias. Mas, coincidentemente, no dia da minha participação, cancelaram, e coincidentemente, após toda aquela polêmica. Me deixou muito chateado porque foi algo horrível que já vai marcar para sempre a minha eliminação no programa, que era a realização de um sonho. E agora, além de terem me tirado a felicidade, até mesmo da minha participação, também tirou os frutos que poderia colher com ela. Para a proteção de alguns, sacrificaram um direito meu, enquanto participante do programa e de todos os outros vão ter. Ih, gente, foi corajoso, porque Pesado. a gente já viu esse ano participantes falando, mas a edição quiser mostrar isso. Eu digo, ih, gente, nem ano passado, com tanto suporte às acusações, os participantes estavam indo nas redes sociais acusar, né? A gente viu perfil fake que sendo criado, perfil muita coisa, mas Juan, você como esse participante, na sua temporada mesmo, a gente não via isso, né? E teve treta na temporada de vocês, assim, picuinha entre participantes, mas nenhum foi assim, tão abertamente reclamando, né? É, não foi. É porque também, eu acho que muito da galera da nossa temporada tava falando mais nos deps, não falava muita coisa pessoalmente. E aí, quando começaram a sair os episódios, que as pessoas foram vindo e se escondendo, não, mas eu falei isso por conta daquilo que aconteceu. Ninguém cumpria muito com a palavra, né? Parece que agora o pessoal eles estão repostando as próprias falas problemáticas e as outras pessoas estão indo atrás. Então, tá sendo bem interessante ver esse pós-MasterChef aí. E é complicado, né, Gabi, quando a gente vê os participantes reclamando assim mesmo, porque o programa ainda tá no ar e existem coisas que podem rolar pós-MasterChef. Uma pessoa já ia assim, reclamando do programa. Sim, fico bem surpresa, né? Até porque é isso, tem outras oportunidades que eles podem ter na própria Band, né? Como a gente tava falando aí, antes da gente começar a gravar. Tem participantes aí que estão fazendo quadros para a Band, né? Que estão aproveitando de alguma maneira dessa visibilidade que o programa traz. E com certeza, a partir do momento que eles se expõem comentando esse tipo de coisa nas redes, isso já traz aí um ponto, né? Sem contar que a própria Mari comentou com a gente aqui que ela
pode ter interesse, né, de se inscrever novamente outro ano. E, claro, ela não passou nas seletivas, né? Então ela pode voltar a participar. Mas a gente sabe que às vezes acontece de temporadas como revanche e tudo mais. Então, desse tipo, querendo ou não, acabam colocando a pessoa aí num local de talvez perder ainda mais oportunidades, né? E eu acho que acontece muito até mesmo porque a pessoa sai com raiva do programa por conta de alguma coisa que aconteceu e acaba descontando também na produção do programa, no roteiro. É, como aconteceu também no MasterChef 2023 que eu participei, que era uma seletiva gigantesca e muita gente saiu de lá e começou a criticar o programa, fizeram live criticando o programa. E no ano seguinte eles quiseram entrar de novo. É meio até ambíguo a pessoa criticar e depois ela querer entrar de novo e nunca mais vimos a cara de ninguém que tava lá com a gente. Então, tem que pensar muito bem antes de você falar alguma coisa. Eu acho que a crítica, ela é muito boa, principalmente para quem é telespectador, que não sabe muito bem como é que funcionam as coisas. Mas quando você quer usar um pouco da sua participação para ganhar estrelismo e ganhar tela, né, e viralizar na internet, porque você tá falando sobre o que acontece lá dentro, aí eu acho que é certo também o programa cortar. Olha, eu como espectadora aqui de fora adoro um caos, né? Mas a gente sabe que se o Marcelo, e a gente tá falando do Marcelo porque o print é dele, né? Mas outros participantes continuarem, a gente sabe que eles vão ficar na geladeira, né, gente? Porque é uma relação comercial e contratual, né? Mas, pelo lado das tretas, é bom alguém falar. Eu adoro ouvir as pessoas falando e reclamando, porque a gente precisa ver que as pessoas estão vendo as mesmas coisas que a gente, né? Então, eu gosto das tretas, gente, desculpa. Gosto das fofocas. Eu acho também que se a gente for parar pra pensar, a pessoa também é meio óbvio, assim, não querendo ser rude aqui no meu comentário, mas é meio óbvio pessoas que teriam oportunidades dadas de novo e pessoas que não teriam, né? Pelo próprio desempenho que elas tiveram no programa. Então, a pessoa que o Marcelo tava sempre ali na corda bamba, não cozinhava bem, em boa parte das vezes ali, né? Não cozinhava bem, eu digo dentro do contexto ali, ele tava sempre entre os piores, né? Então, eu acho que muitas vezes é uma pessoa que, independente do que ele comentar ou não vai mudar muito o fato dele ser chamado para uma outra temporada futura, sabe? Porque, enfim, a gente sabe que acaba voltando quem se destaca um pouco mais, né? Então, acho que também, às vezes, tá tudo bem a pessoa só falar e desabafar e entregar entretenimento aí pra gente. E vamos lá também, né? A pessoa ter cancelado ali a entrevista com o Léo Dias, talvez tenha até sido um livramento, né? Para pensar. Não é uma das melhores entrevistas de todas, mas eu acho Exatamente. que Um ótimo ponto. não faz muita diferença, né? Essa perda de entrevista com o Léo Dias. E como eu sempre falo, nossas DMs são sempre abertas para as versões das histórias de vocês que a gente nunca vai contar no podcast. Porque nós temos o segredo cliente advogado na versão podcast aqui. Mas vamos entrar agora no episódio, porque na prova classificatória teve uma prova em equipe. Agora sim, ó, gente. Era a hora de dividir esse povo em equipe. Era agora do episódio sobre a Copa, sabe? De entrar nessa energia. Porque divididos em duas equipes pela Aline, em uma twist também entregou potes de molho e outros com água de salsicha, que rendeu vários posts no Instagram, como se estivesse tendo aulas de coach. Foi todo um processo que aconteceu. Os participantes tiveram que preparar 53 cachorro-quentes para motoboys. Eu acho que teriam mais motoboys, porque 53 é um número muito quebrado, né? Ou 2 faltaram, ou 7 faltaram, porque tá muito quebradinho esse número. E a equipe azul levou a melhor, porque ficou claro desde o começo que ela levaria a melhor. Eles tiveram que preparar tudo do nada. E aí, Ivan, você gostou dessa primeira prova em equipe oficial dessa temporada? Eu amei e amei esse episódio. Tava com muita cara de MasterChef mesmo esse episódio. Foi bem legal de assistir. Gostei bastante. E eu gosto muito de prova em grupo, né? De assistir, não de participar. Olha, eu achei interessante, porque assim, eu gostei da dinâmica de divisão dos times, já que ela alimenta, né, a rivalidade. Ainda bem que caiu nas mãos de um participante que não se fez amigo de todo mundo, porque a Aline se posicionou sobre a prova.
A equipe vermelha, a gente tava falando do fracasso desde o primeiro minuto, já que eles não conseguiram se comportar como um time, e muita gente queria ser capitão. Então, sabe, eu senti que eles, pela edição, todo meu comentário, gente, é com base em edição, eu senti que, de certa forma, eles não respeitaram tanto a autonomia e autoridade da Aline logo no começo, né? E a parte inicial é essencial para uma prova andar bem, mas ficou muito confuso o que aconteceu, porque os jurados falaram, tente inovar, tem que fazer isso, mas o pior ponto daquela equipe também foi o pão, porque eles serviram praticamente uma pizza Uhum. brotinho de cachorro-quente, né? Ficou Ficou muito horrível aquele achatado, pão. ficou muito assim. Então, assim, eu acho que enquanto a equipe vermelha teve muita confusão, a azul sobressair. Uma única crítica que eu tenho mais para a equipe azul é que tornaram o enredo da equipe azul muito sobre falar da equipe vermelha, e isso tem um efeito completamente contrário na edição. Assim, o público vai assistir e vai começar a odiar esse time. Spoiler, já tá acontecendo. Só é você abrir as redes sociais e clicar na hashtag também no programa. Porque quando tornou o programa mais sobre essa rivalidade, o jeito que a Azul tava falando, porque eles já sabiam o resultado, né, da prova, o público não aceitou bem, o público, como falando, Masterchef, a percepção, se 50 pessoas estiverem lá ao vivo, vão ser 50 interpretações completamente diferentes do que uma pessoa falou. Mas eu acho que a prova foi boa, concordo com você, Juan, que foi muito Masterchef. Eu acho que pra mim foi o melhor episódio dessa temporada, porque as rivalidades começaram a Uhum. surgir. Enfim, chegou a rivalidade, chegaram as tretas, né? Porque teve prato bom e teve treta boa. E tretas E que foi não treta, foi precisam. treta legal, né? De Treta de assistir, não foi reality, treta né? pesada. É. E pra você, Gabi, o que achou de tudo aí que se rolou dessa prova? Eu adorei essa ideia da escolha dos times ser feita tendo que dar esse apelido aí de água de salsicha, porque eu achei que as pessoas já vão com sangue, porque não é só aquilo de tipo, não fui escolhido, ou fui o último a ser escolhido, é tipo, você já tem que ali colocar alguém numa ofensinha, né? Então, gostei, assim, achei que a galera já vai ali com sangue no olho, e achei que a Aline foi ótima também ali, justificando as escolhas dela, e concordo com vocês que pegou, eu acho, um pouco. Na verdade, foram duas coisas, né? Acho que assim, tem vezes que a gente vê que alguém entrega um prato, alguma coisa muito feia, e no fim os jurados comentam que tá gostoso. Mas eu até comentei no Twitter na hora que era impossível aquele pão tá bom. Tipo assim, não, só um milagre, assim, porque pelo que a gente via, de fato, não parecia um pão que fosse adequado ao cachorro quente. Então, acho que o pão ali foi de fato um grande fator determinante nessa prova. E o outro ponto é que realmente parece que ninguém estava respeitando a Aline enquanto líder e virou uma bagunça. E aí, eu acho também que apesar dos comentários aí que tu até falou, Rich, que a edição pendeu para um lado e de dar um tom aí de arrogância para a galera do outro grupo, mas eu acho que a gente precisa pontuar também que, pelo menos me pareceu, que a Carla cumpriu um excelente papel de liderança, assim. Eu achei que o time dela, na medida do possível, estava bem organizado, assim. E eles foram. Eu achei que eles foram mais espertos na hora de escolher como que eles iam fazer ali o cachorro-quente deles, porque eles não tentaram inventar muita moda, sabe? E eu acho que é isso, porque quando você tenta gourmetizar, não é todo mundo que vai gostar, sabe? Às vezes a pessoa quer só comer um cachorro-quente bom mesmo. E eu acho que eles foram mais espertos. Então eu acho que além dos erros ali da equipe derrotada, a Carla fez um ótimo trabalho ali enquanto líder, né? Também acho que foi uma prova muito legal. Foi 53 cachorros quentes, amigo Rich, porque era 50 mais 3 para os jurados, né? Não eram 53 motoboys. Então, eram 50 motoboys e os 3 jurados. Por isso que foi esse número aí. Por isso, eu sou de Adorei. biológica, saber contar não é comigo. Não é. É, Olha só. Juan riu porque o Juan também é. Exato, eu também não tinha reparado nisso. Ai, gente. E uma coisa que eu gostei dessa prova, só complementando, é que a Aline, por mais que eu, assim, ela não é uma personagem que eu goste muito, mas ela escolheu todo mundo que eu tava torcendo pro grupo dela e deixou as pessoas que eu não tava torcendo pro outro grupo. Então eu fiz questão de torcer pro grupo dela ganhar, mas tenho que falar que a Carla foi uma líder incrível e ela não deitou, não baixou a voz de uma maneira educada, ela foi uma grande chefe. É porque é isso, né, Juan? Você que participou de provas em equipe sabe que a liderança pode destruir uma equipe inteira, né? Se a pessoa, o líder não conseguir ter um pulso firme,
Porque, Uhum. por exemplo, se a equipe azul não tivesse respeitado a Carla, talvez o destino dele seria, sei lá, todo mundo na eliminação, né? Porque não teria andado pra frente. Total. Ou no caso da prova que eu fiz com, que acho que, se não me engano, foi o Vinícius, na minha temporada, que foi o líder. Ele foi um líder de uma maneira super arrogante, não ouvia ninguém. E também isso acabou fazendo a nossa queda do grupo, da nossa perda, né? Então não é só você ter voz, é você saber se comunicar com seus cozinheiros. Inclusive, na Sim. sua temporada, nós temos um recorde, né? Porque a Larissa foi capitã 3 vezes e ganhou as 3 vezes que foi capitã, né? Pois E, é, olha só, quem e a diria, né? Andrea, que ia estar aqui com a gente hoje, ia dar um gatilho nela, porque ela perdeu as 3 vezes que ela foi capitã, né? Verdade. É aquilo, você como vai trabalhar na cozinha, você vai mandar nas pessoas também, mas tem que ter respeito. Esse respeito, a gente fala, gente, é respeito de, tipo, ouvir a ideia que o capitão tem pra dizer. Aí depois que a gente ouvir a ideia, a gente diz, ó, não vai dar certo, vai dar. Porque na hora que a Aline começou a falar, a Madu já chegou, olha, eu quero fazer isso, eu queria fazer isso. Eu digo, gente, calma, a mulher tá dando as ideias dela primeiro, né? A primeira ideia da capitã, depois todo mundo debate sobre. Eu sei que é corrido, eu sei que é tudo, mas olha no que deu. Nem um pão, gente, que era o principal, vingou. Mas eu achei que faltou um pouco de postura como líder da Aline. Eu ia falar que não tem como defender o pão, gente. A gente pode defender ou criticar as outras variáveis, mas assim, não dá pra defender o pão. Desculpa, Madu, desculpa, Larissa. Eu sei que você não gosta que fale do seu pão, mas não dá pra não falar. Ah, mas o pão merece todas as críticas do mundo, gente. Se tivesse destaque negativo aqui hoje, eu vou trazer esse pão, tirar uma foto dele e botar como capa. Porque, gente, porque ficou muito esquisito. Porque, assim, gente, é um cachorro quente. Você espera muito do pão também. Né? Assim, a primeira coisa que ele vê de um cachorro quente é um pão. E o pão, gente, tava achatado. Ele já tava feio antes de ir pro forno, ele já tava feio. Sim. Mas depois que a gente teve esse resultado, a gente viu que teve uma rápida twist, que foi o Resta 1, que quem assiste a Fazenda existe lá, né? Que onde cada integrante da equipe perdedora falava um nome de pessoa para não ser salva, e no final, quem sobrasse subiria ao mezanino, e foi a Thaís, que parente estava belíssima nos confessionários. Maravilhosa. Aí, Juan, você gostou de uma twist dessa, de dizer na cara da pessoa, olha, eu não quero que você suba, e a pessoa porém dar o troco na mesma hora? Eu achei o máximo essa jogada que eles fizeram, porque foi ali, eles só plantaram a sementinha e quem fez as jogadas foram os próprios participantes. Eu achei maravilhoso. E gostei também da Thaís ter subido no mezanino, porque eu adoro a Thaís. Foi bem legal. Gostei do chumbo trocado da Larissa também, achei ótimo. Eu gostei também disso, porque além de se posicionar, não tem nada errado. Tipo, não foi ninguém da equipe vencedora tentando salvar um aliado que estava eliminado, e nem foi ninguém eliminado, o capitão tendo esse poder sozinho. Porque foi um resultado entre os que estão com chances de ser eliminado, né? Então, assim, entre eles, todo mundo perdeu ali naquela equipe. Eu só teria tentado trabalhar de uma forma que a pessoa não precisa escolher 2 vezes, porque a Aline, por exemplo, escolheu 2 vezes, né? Quando a pessoa é a primeira a começar, quando a pessoa era escolhida para não ir, a pessoa escolher de novo. Então, de um jeito que ficasse um Resta 1 de verdade. Mas eu achei bem interessante isso também, porque é um jeito bom de alimentar rivalidades, sabe? Aí se cria rivalidade de verdade, tanto nisso quanto na entregar água de salsicha pro povo. Fica uma coisa mais, olha, o programa tá numa das deixas, vocês vão ter aí confessionários para alimentar as rivalidades, soltar indireta e fazer o jogo de vocês acontecerem, não só na cozinha. Eu gostei da Twitch também, gostei do esquema. Como eu tava dizendo, né? Quando existe uma divisão de grupos para fazer uma prova em equipe, ou quando tem esse tipo de twist para salvar, ou enfim, né? Geralmente para salvar, né? Alguém são as tretas naturais, né? Então, não quero ver ninguém cometendo crimes ali, sabe? Para acontecer as tretas e pra gente descobrir que se gosta ou não de uma pessoa. Eu quero ver cozinha, sabe? Eu quero ver crescimento, eu quero ver história. Então, eu sempre digo, né, que uma das coisas que eu mais gosto no MasterChef é realmente conseguir ver o caminho que os participantes fazem, né? Tanto pro positivo quanto pro negativo. Então, isso é muito legal. Quando a gente pega uma prova, por exemplo, desse aí, que o pessoal todo lá foi chamado de água de salsicha, já chega para fazer a prova com sangue nos olhos, sabe? Para se provar. Então, assim, eles já chegam lá com esse fogo. Então, é muito legal de ver esse tipo de coisa. Eu gostei do episódio de forma geral, gente. Gostei bastante dos pratos, né? Das duas provas distintas. Foi um episódio bem, bem bom, hein? É sobre isso, tá vendo? Sobre o MasterChef entregar treta e entregar coisas dentro das regras. Vou falar pra você que água de salsicha talvez daria um gatilho na Andrea. Porque na segunda prova do MasterChef,
O Fogaça chamou o molho dela, né? Pra mim tá uma delícia, mas ele falou que tava com cara de água de salsicha. Coitado, a Andréia ficou muito mal com isso. Coitada da Andréia. Um beijo da Andréia, que estaria aqui com a gente hoje, mas se der tudo certo, vai estar aqui com a gente semana que vem. Tá vendo? Muitos gatilhos pra pobre, ainda bem que ela não veio, Juan. Ainda bem, Né? né? Ainda bem, mas a semana que vem ela vem aqui comentar. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, sejam com cobertura fixa de reality shows ou episódios especiais. Então aproveite para nos seguir na plataforma que está nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas. Principalmente se for no Spotify, gente. Custa nada seguir o podcast e dar avaliar com 5 estrelas. Olha, coisa maravilhosa. E conhece alguém que curta reality shows e que vai gostar desse episódio? Manda um link para ele. E é isso. E lembrar que na quarta, eu e a Laura, a gente fez um episódio extra do Extra, né? Lançando um cast da primeira temporada de Traitors Brasil, que vai estrear, como a gente não sabe, pela Universal Plus. E tem gente aqui, que tá com a gente aqui hoje, né, Juan? Que eu botei na lista lá, a gente quer ver Juan também lá, quer ver outras pessoas. Ele botou, gente, 19 pessoas. A gente sabe que a temporada às vezes tem 20 a 25. Ou seja, a gente deixou ainda a Universal Plus escolher 6 nomes. Olha como ele é bonzinho. Né, mas tá lá a lista, é Eu enorme. achei A ótimo. gente justificou, tá lá um elenco de primeira, porque a gente vai de participantes como o Juan, vou dar um spoiler, vai de participantes como o Juan, como a Samira do Big Brother, até a Marcia Goldsmith, a gente bota nesse lista. Então, assim, tá um caos, Socorro! Tá um tá caos, Por essa eu literalmente. tô maravilhoso. esperando. Não, tem uns nomes, Gabis, aqui, vocês realmente, não, quando vocês vão ouvir, quando sai da minha boca da Laura, não tá pra brincadeira, né? A gente Eu foi longe. espero muito que vocês tenham colocado a Narcisa. Ai, não, porque ela está de mudança, onde ela vai tacar ovo no povo agora. Né? Então, inclusive, o primeiro nome da lista, que o Tonho que mandou pra gente, combinaria muito com o aliado da Narcisa, mas então vocês vão ter que ouvir pra saber quem é. Mas, ó, vamos voltar a falar do MasterChef Brasil, porque teve a prova eliminatória, porque na eliminação foi dia de valorizar o Brasil profundo numa prova de releitura. E olha que interessante, né? Uma segunda prova aí de eliminação com temática brasileira, porque semana passada foi a das cooperativas brasileiras que vemos, e a Carla, como capitã vencedora, ela pôde dividir os pratos entre os participantes, né? Ficando assim, a baixaria com a Maria Eduarda, a torta capixaba com o Jesuíno, mojica de pintado com o Rodrigo, entreveiro de pinhão com a Jéssica, paçoca de pilão com a Larissa, o pirarucu rondon com a Júlia e a caranguejada com a Aline. A Aline levou a melhor e conquistou o segundo pin. Olha aí, será que temos uma Daniela na velocidade da luz, que o terceiro pin vem o mais rápido possível? E vimos a Júlia levar a pior e ser eliminada. Não foi um dia bom para os gamers, né, aqui. Mas e aí, Juan, o que você achou dessa prova aí brasileira, né? Brasil profundo sendo valorizado no MasterChef. Eu achei o máximo, porque muitos dos pratos lá era bem diferente do que a gente já conhecia, do habitual. Alguns deles eu nem sabia como é que fazia. E trazer ele para o MasterChef, né? Para esse grandíssimo programa de culinária brasileira, eu acho muito importante exaltar esses tipos de pratos que a gente não tá tão acostumado a conhecer assim. E eu já tenho até os favoritos que eu gostaria de fazer. Com certeza faria o do tucupi, porque eu sou apaixonado no tucupi e eu senti muito pela Júlia ter errado esse ingrediente tão maravilhoso que a gente tem no nosso Brasil. Mas para mim era o que eu gostaria mesmo de escolher seria do tucupi. Então, farias o prato do tucupi com o Everaldo gritando os ingredientes ao fundo? Não, pelo amor de Deus, ainda tem essa questão do Everaldo. Eu acho que é outra prova de eliminação, uma prova de resistência aguentar cozinhar com a voz dele no ouvido. Mexe a tucupi, Juan! Deus me livre. Eu não consigo, parece que o áudio da minha TV, ele começa a chiar quando ele começa a falar, porque ele fala tão alto, que me dá um nervoso. E eu que assisto MasterChef de fone de ouvido, porque às vezes minha televisão tá travando com a TV Arapuã, que é a banda aqui da Paraíba, o sinal não tá tão bom. Aí eu tenho que assistir pela banda Play. Aí eu boto o fone de ouvido. Ele grita mesmo na Nossa. hora. Digo, gente, Everaldo, você apaga meu torrino. Sinto lhe dizer, mas cada grito que tem. Mas aí é o nosso carro de som do MasterChef. Mas, e aí, Gabi, o que você achou dessa prova? Você que também é uma das grandes fãs que a culinária brasileira seja exaltada sempre no MasterChef. Sim, eu achei super legal. A única coisa que eu tenho pouco assim de dúvida é com relação ao nível de dificuldade dos pratos. Eu sei que isso vai acontecer, que quando a gente tem provas assim, que as pessoas têm que executar pratos diferentes, vai acontecer de ter alguma coisa mais fácil do que outra, mas eu não sei, nessa prova eu tive a impressão de que tinha uma discrepância um pouco exagerada, assim. Por exemplo, o Juan, que entende mais de cozinha, pode me corrigir se eu estiver falando besteira aqui, mas me parece, por exemplo, que o bacharel é algo muito mais fácil de fazer do que todo o resto, assim, dos pratos, sabe? Então,
o entrevero também untaram, assim, que é fácil, né? Eu achei o nível também bem. Nem todos os pratos estavam bem iguais, né? O baixaria eu achei mais tranquilo também de fazer. Tinha o da paçoca também, a paçoca com. Ai, com carne de sol, se não me engano. Que não parecia Isso, ser tão difícil também de fazer, que foi a que a Larissa fez. Até mesmo do tucupi, mas é aquilo. Como é um ingrediente que poucas pessoas sabem trabalhar, até mesmo o pinhão, poucas pessoas sabem trabalhar com o pinhão. Eu acho que para algumas pessoas, super bem fazer aquele prato, não teria problema nenhum. Mas para outras seria a pior coisa do mundo, como foi para Júlia, usar o tucupi, sabe? Eu acho que não estava no mesmo nível de preparo, mas os ingredientes ali também eram fundamentais de você saber cozinhar. justo. Eu adorei também a temática da prova. É, eu gosto quando traz essas coisas. Vocês podem ver que até gente do próprio estado nem conhecia algumas coisas ali, né? Então foi bem bacana isso. É um resgate muito importante. O Brasil é muito imenso, né? Cada região tem sua cultura, cada região tem sua própria culinária, né? Quando a gente fala, por exemplo, da culinária da França, da culinária da Itália, a Itália nem tanto também, né? Mas a gente tem uma é coeso, assim, né? Agora o Brasil, gente, meu Deus, a cada região, cada estado que você chega é uma coisa muito diferente da outra, né? Então é muito legal de trazer. O Brasil é muito rico nessa questão de culinária e de cultura, e eu gosto de ver, né, às vezes, uma inspiração europeia de uma prova. Gosto muito de quando eles trazem coisas orientais também, é muito legal. Mas a gente precisa valorizar o que é nosso, né? Então eu achei essa prova linda, maravilhosa, adorei. Eu comeria todos os pratos, comeria. Assim, eu comeria todos os pratos. Alguns que foram preparados, não. Não quero bananas Tem alguns queimadas bem no fogo do salgados. inferno. Tem assim, eu não queria comer mais banana que o Lúcifer que tá comendo, né, gente? Então, assim, mas é bom isso mesmo, Isa, de trazer culinária brasileira, porque a gente viu que muitas temporadas, muitos participantes deram mal, porque focaram tanto na culinária internacional, que quando chegou no Brasil, fazia questão de dizer que não sabia fazer direito. Eu digo, gente, o Brasil realmente, só se você souber fazer uma coisa do Brasil, não necessariamente sabe fazer de todo o país, né? Então, muda, porque até o nosso cuscuz varia muito, né? Quando chega o tenebroso cuscuz paulista de prova ali, eu fico revoltado. São os meus Nossa, tweets mais revoltados no MasterChef, quando ele vem de citar o cuscuz paulista. Eu chego, acho que o maior o meu medo da nível minha muda. vida é encontrar com cuscuz paulista na cozinha, porque eu tenho pavor de ver aquele prato. Gente, eu não Eu tenho nada também, contra. tamo A gente não junto. critica comida, a gente não critica comida, a gente não fala essas coisas assim. A gente respeita. Eu não conheço a história do cuscuz paulista. Se ele tiver uma história bonita, desculpa, cuscuz paulista. Mas é porque eu venho de uma terra que o cuscuz é maravilhoso, sabe? E quando você pega o cuscuz paulista, que parece que é um que sobrou tudo no ralo e fizeram o cuscuz paulista, eu fico complicado, porque a gente é complicado, porque eu fico pensando, gente, que gosto tem, porque tem tudo ali dentro. Olha, e eu vou te falar que eu conheço bastante paulista que é apaixonado no cuscuz, que acha que é maravilhoso. Falou, gente, mas não tem como aquele negócio com aquela cara ser gostoso, entendeu? Mas tem gente que gosta, então. Olha, não Tem sou gosto pra paulista tudo, lá né? de São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, né? Sou mais do interior. Mas assim, aqui na minha região é bem famoso assim o cuscuz paulista, sabe? Nossa, todo almoço que junta uma galerinha tem um cuscuz paulista. E eu particularmente acho horrível, acho péssimo. Mas viu, eu ia falar uma coisa, que assim, ó, por exemplo, esse negócio do tucupi, né, que o Rua falou que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de ingredientes, eu também acho, mas o que eu acho também é o seguinte, se eu faço uma seletiva, eu entro pro MasterChef, eu preciso conhecer o tucupi. Ah, isso Todo, aí com toda certeza. gente, porque é uma coisa que é muito presente no MasterChef, sabe? Então, não tenho oportunidade de comprar o tucupi para experimentar, para fazer. Lógico, eu, né, compreendo completamente. Mas tem que ser uma coisa que é estudada, sabe? Como o pinhão, tem que estudar tipos de molho, tem que estudar. Todo mundo tem que saber fazer uma massa assim de cabeça, todo mundo tem que saber fazer sei lá, um bolo, um pão de ló de cabeça, sabe? Então são coisas, entre aspas, assim, básicas que os participantes precisam saber antes de chegar lá na hora da panela, né? Então, falando também de um lugar que eu pessoalmente ficaria assustada em ter um tucupi na mão sem saber, mas eu acho que às vezes esse medo sobressai toma conta de tudo, sabe? O medo de um ingrediente que não conhece. E aí acaba prejudicando a performance na prova. Eu acho que, assim como as bases, né? Bases da cozinha francesa, a base da gastronomia italiana, das massas, a gente tem que saber a base da cozinha brasileira.
E o tucupi, ele tá aí na nossa história desde antes dos portugueses invadirem o Brasil. Então a gente tem que tá sempre atento ali a descobrir mais sobre esses alimentos, sobre as punks, né, que muitas das provas de MasterChef você tem, até mesmo dentro do mercado, você tem várias punks. Eu mesmo, durante algumas provas, eu passava e via algumas plantas bem diferentes, que eram despercebidas ali, porque nem todo mundo conhecia. Então, você ter a oportunidade de cozinhar um ingrediente tão maravilhoso desse e não saber fazer, aí eu acho que pode ser um risco alto de você ter sido eliminado, não só pelo sabor, mas por você não saber utilizar alguns tipos de ingredientes básicos da cozinha brasileira. Sim. Pode ser sempre um grande desafio para todo mundo. Olha, narrativamente falando, essa prova foi um prato cheio para edição, porque a produção, acho que eu consigo ver a produção do MasterChef soltando fogos com tudo o que acontecia. Seja o que era dito no mezanino, seja o que era dito no confessionário, seja o que era falado cara a cara ali, né? Porque quando você tem um episódio que as pessoas mais citadas para eliminação pelo mezanino formam o top 2 da prova e a pessoa mais citada ainda ganha o PIN, isso lembra o quê, gente? Ano passado o que aconteceu, né? Parece que o erro tá se repetindo de novo, porque foi o que aconteceu quando a Daniela começou a ganhar PIN, né? Tinha uma pessoa no mezanino e aconteceu isso. E vai se repetir esse ano, a gente vai ter que assistir pra ver. Mas é muito engraçado porque foi o mesmo enredozinho assim se desenhando, né? Povos no mezanino falando que queriam a pessoa eliminada, a pessoa foi lá e continuou com PIN, mas eu confesso que achei que os elogios pro Rodrigo foram os elogios mais de vitória. Eu achei que ele levaria melhor, porém, entretanto, contudo, se eles tiveram que criar mais critérios, se os pratos, por exemplo, da Aline e do Rodrigo tivessem tão equiparados, que meu Deus, os dois estão muito bons, a gente não sabe o que vai fazer, como é que a gente vai desempatar aqui. Então, supostamente, se criar o critério narrativa, o PIN é muito melhor para a Aline do que para o Rodrigo. Não estou dizendo, gente, eu não estou desmerecendo a vitória da Aline. Olha, escutem o que eu falei antes. Eu disse assim, se todos estavam bons e estavam empatados. Narrativamente falando, a vitória da Aline seria melhor, mas eu acho que eu teria dado o PIN pro Rodrigo também, porque o elogio dele, de ter cuidado com ele, sabe? Essa coisa assim, é um elogio muito grande que você dá para um participante. E é propício para uma vitória, né? Mas a Aline conquistando o segundo PIN foi maravilhoso. E sobre a eliminação, os dois pratos estavam muito massacrados, né? Um tava sal puro, que a gente diz assim, gente, eliminação na certa. Salgou, os jurados eliminaram muitas pessoas que salgaram o prato, mas uma pessoa recebeu o comentário que a banana foi feita no inferno com fogo do inimigo, citando Rafa Kalimann. É complicado, gente. Eu acho que o inferno ganha do sal, sabe? Nesse jogo em pô gastronômico, porque foi isso que aconteceu, mas eu achei que então foi justo, assim, porque realmente, se tivesse eliminação dupla, eu acho que tinha como rolar. E eu fiquei feliz que o Jesuíno não foi eliminado, porque ele seria vítima de o que acontece mais na história do MasterChef. Dá muito ouvido pro mezanino. Eu acho que eu já comentei aqui em episódios e a mesma coisa vale para esse, que é essa questão de que os comentários que eles estão passando estão nos dando a entender que uma pessoa vai ganhar ou vai ser eliminada, e daí no final é outra, né? Mas e aí, Juan, sua percepção sobre o desempenho da Aline nesse episódio, que foi de uma pessoa que começou uma liderança capenga, viu sua equipe perder, teve que dividir equipes também, viu o mezanino todo falar que queria eliminada e ganhou a prova? Olha, eu acho uma jogadora nata. Eu não conheço muito a cozinha dela. Ainda não consegui desvendar o que ela gosta de cozinhar, o que ela não gosta, qual o perfil dela. Mas uma coisa que eu entendi que ela é uma jogadora e que ela vai assim até o final. Então ela ter tido esse plot twist no final, pra mim não foi nem tão surpreendente assim. Mas é bom que dá um pouquinho mais de lenha ali nesse jogo, né? Porque ela, pelo visto, ela gosta de botar um fogo. Mas se ela ganhar um terceiro PIN, eu vou postar a IA que eu fiz com a foto dela, gente, porque eu sequei um laguinho pra fazer dela aqui, que ela vestida de rainha com a coroa na cabeça, porque ganhar 3 pins merece isso, né? Eu acho que eu postei quase algo parecido com a Daniela quando ela conquistou 3 pins rápido. Não, do que postar, porque eu tô vendo que ela tá sendo adotada pelo mesmo fandom. Tá se criando uma adoção nesse caminho aí de meio, sabe, diva loba do Twitter. Tem uma coisa para falar que eu fiquei pensando hoje. A gente já viu também acontecer, né, aí em 13 temporadas só do Amador, né? Que essa coisa da comida de mãe. Essa coisa da comida de mãe, ela é muito legal até deixar de ser. Até chegar na hora que os jurados começam a dizer que as pessoas precisam elevar os pratos, precisa mudar ali a configuração da coisa, né? Então,
a gente já viu isso acontecer com outras participantes, né, a maior injustiçada da cozinha de mãe aí, com certeza eu acho que é a Lorena, não é mesmo? Porque vai chegar um momento em que os jurados vão querer que essa cozinha de mãe se gourmetize, né? Vire outra coisa, evolua de uma certa forma, né? Então eu preciso que a Aline tome cuidado com isso, porque pode ser que isso vire contra ela. Ao menos que seja o perfil de vitória que eles queiram esse ano, né? Tipo, vamos fazer uma cozinha de mãe vencer, né? Se ela cozinhar tão bem assim. Porque eu não me lembro quem foi taxado como cozinha de mãe vencendo o MasterChef, né? A gente chegou na final e tudo, mas não vi ainda alguém que vestiu essa camisa, né? E conseguiu vencer o MasterChef. É um tipo de vitória que ainda não tem no programa em 13 temporadas. Pode ser até interessante. Mas vamos ver, né? Tem muito chão pela frente ainda e tá no top 15, né? Tem no mínimo o quê? Se a final é com 2, tem 13 eliminações pra acontecer ainda. Eu não achei muito cozinha de mãe o estilo dela de cozinhar, não. Na verdade, eu achei ela até bem jogadora, bem estrategista. Mas, se o elenco acho que tá botando ela assim como cozinha de mãe, mas eu acho que não tá muito nesse enredo, não. Eu particularmente também não vi muito, mas assim, eu digo isso porque as pessoas, né, falaram, eu acho que foi, eu esqueci a pessoa que comentou agora, mas alguém ali falou assim, já é a segunda, se não me engano. Sopinha, né? Isso, sopinha com arroz que ela faz, tipo assim, no sentido de que ela tava, não depreciando, mas assim, falando mal, porém, foi uma comida que foi elogiada e ganhou o PIN, sabe? Então é a segunda vez, pelo menos foi a minha interpretação do comentário, né? A segunda vez que, na visão dos participantes, ela fez uma comida que era uma sopinha, um arrozinho, e que não era, né, tudo aquilo, mas que os jurados elevaram, sabe? Então, não sei, fiquei meio pensando assim, vamos aguardar aí cenas do próximo episódio. Nossa, o comentário da Larissa, esse comentário aí foi, assim, 10/10 pro programa e 0/0 pra ela, a percepção pública pra ela, né? Porque é um comentário muito bom de vir depois de uma vitória, né? Mas pra percepção do público é muito complicado, mas eu gostei porque com esse comentário dela deu pra ver que eles estavam muito faladores, sejam no confessionário como no mezanino, né? Eles estavam deixando muito claro o que eles queriam. E isso é muito bom. Mas como eu falei que eles estão falando de tudo, vamos passar para os confessionários, né? Que é hora de ver quem falou muito. Quais participantes narraram mais episódio, hein? A contagem é feita pelo perfil Chapolin Gremista lá no Twitter. Então vamos lá para o top 5 comentaristas desse 5º episódio. Nós temos Carla com 21 confessionários, Aline com 20, Júlia e Larissa com 17, Jesuíno com 16 e um adendo para Madu com 15, fechando os participantes que tiveram 2 dígitos de comentários. Os lanterninhas, aqueles que menos comentaram, foram o Reinaldo com 1 confessionário e o Matheus com 0 confessionários. Gente, eu não costumo dar muitas opiniões pessoais sobre os participantes do MasterChef, mas com o carisma negativo do Matheus é até bom e não tem nenhum. Porque com o que ele fala com o mezanino assim, não tem, porque quando não é pra falar de caça, de ser caçador, de pegar javali, não tem confessionário, tá vendo? Não rende, mas estão aí quem tá narrando e no acumulado, né? A Mariana dessa vez já saiu, né? Que já foi eliminada faz tempo, começou a descer porque o top 3 de comentaristas do ano até agora é Maria Eduarda com 61, a Aline com 50 e Marcelo com 49, um adendo pra Carla com 48. Mas aí, João, o que você está achando aí desses dados de narrativamente falando do povo? Já dá pra dizer que alguém é favorito com base nisso? Porque ainda tem eliminado aparecendo no topo. Olha, eu acho que ainda tem bastante gente pra aparecer, mas tem uma galera boa aí que tá fazendo bastante dep. Uma coisa legal que eu fui ver que o Reinaldo não teve nenhuma participação, parece que ele nem participou desse dia, dessa prova, desse 5º episódio, porque ele desapareceu completamente. Mas eu sei que uma galera lá tá tendo bastante enredo, né? Quando começa a aparecer muito também. Agora vamos pro destaque da semana, gente. Que é hora de dizer com os nossos critérios únicos e exclusivos. Quem aqui foi o melhor da semana? Qual participante se destacou? Foi um tweet que fez, foi um post que fez, foi uma atitude que teve, foi um prato bem servido, foi uma edição bem recebida, foi uma edição mal recebida, como a Isa trouxe semana passada um destaque ambíguo, que para alguns foram positivos, para outros foram negativos, depende do coração de cada um. Mas vamos lá, Juan. Para você, quem foi destaque desse episódio? Porque lembrando que você, como convidado, pode trazer até 2 nomes. Muito bom. Então eu vou trazer um nome ganhador, que foi a Carla, que me surpreendeu como líder, achei bem legal. E eu vou trazer outro nome, a Larissa, porque justamente por uma fala que ela falou pro chefe, que ela tava lá pra cozinhar qualquer coisa.
E ela mostrou, assim, uma potência mesmo, que ela entrou pra jogar e pra ganhar. E eu gostei. Então, pra mim, ela foi destaque. Eu acho que ela começou a se aparecer. Por mais que ela foi ali como um dos destaques ruins, ela voltou agora. Eu acho que agora ela vai começar a mostrar um pouquinho mais esse jogo dela. Tava um pouco escondido. Gabi, pra você, quem foi destaque essa semana e por quê? A Carla também. Eu acho que essa semana aí não tem como não destacar ela. Pelo desempenho, né? Principalmente pelo desempenho. Mas também acho que ela teve bastante protagonismo aí nos confessionários, né? E viu aí que isso tá gerando uma repercussão na internet, né? Eu sei que a galera não tá gostando muito aí. Então acho que tanto airtime quanto de cozinha, ela merece aí destaque. Isa, pra você, quem é destaque essa semana e por quê? Eu vou colocar a Gabriela como destaque, porque ela trouxe, além do post de LinkedIn dela, do sucesso da equipe, ela trouxe a receita de pão vencedora, gente, que fez pro noivo. Arrasou, arrasou. Levou, acho que com a liderança da Carla e a receita dela, a equipe azul com certeza ganhou por conta desses 2 pontos. E o meu destaque vai ser a Aline, porque ela foi o nome do episódio no quesito que tudo o que aconteceu foi em decorrência da divisão do grupo dela, né? Ela ditou o que aconteceria no episódio. A partir do momento que ela deu água de salsicha pra quem deu água de salsicha, que ela começou a salvar pessoas, quem não levaria pro mezanino, e que venceu um PIN, acho que ela foi um dos nomes fundamentais desse episódio. Como teve a Carla, como vocês elogiaram, por ter sido boa a liderança, mas graças à liderança confusa da Aline, também tivemos muita coisa boa, né, acontecendo na narrativa do programa. E sem falar também que é a pessoa chegar com 2 pins, né, gente? Já são aí 5 episódios, 3 episódios onde vocês podem ganhar pin e ela já ganhou 2, né? Sabe-se lá quantos ela pode ganhar no decorrer da temporada, mas já se torna uma favorita. Então, pra mim, a Destaque Aline é um justíssimo. destaque. Gabi, como você queria trazer o nome, você bonzinho, né? Vamos lá, Gabi. Quem seria o segundo nome que você queria trazer? Eu queria trazer o Jesuíno, porque eu tô achando ele maravilhoso. Eu tô achando ele Perfeito, super. adoro o Jesuíno. Eu tô achando ele super legal de assistir. Eu acho o repertório bem legal. Errou ali na torta capixaba, errou. Mas se errou, foi tentando acertar. E a culpa foi do Patrick. Então, assim, eu gostado muito do Jesuíno. Eu também, fan favorite, hein, gente? Eu sei que os comentários do YouTube é um poço de radioatividade, não entrem lá, galera. Mas ali nos comentários ele é o vencedor, gente. Todo mundo ama o Jesuíno. Jesuíno, we love you, Jesuíno. E, inclusive, no Instagram também ele é muito querido. Ele é muitíssimo. Você vai nos comentários de episódios, tem muita crítica para vários participantes, mas o Jesuíno é um dos mais elogiados. Mas tá aí, conquistou o coração do público, que também é essencial. Ele é maravilhoso, parece ser muito gente boa, cozinha muito bem e tá ali pra jogar também, então ele mostra tudo que a gente quer. E uma prova que ele é super gente boa também, porque ele já segue o podcast. Eu digo, gente, participante, gente boa, segue a gente. Mas estão aí, ó, Carla, Larissa, Gabriela, Aline e Jesuíno, 5 destaques. Ou seja, gente, quanto a muitos destaques, foram todos de forma positiva, é sinal que o episódio rendeu, é sinal que o episódio foi bom. E a gente espera que continue assim, né? Porque é bom comentar tanto treta, como pratos, e como enredos, e como tudo que acontece no MasterChef. Todo mundo sai feliz, inclusive o público, olha lá. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Todas as nossas redes sociais estão na descrição. E muito obrigado, viu, Juan, por mais uma participação. Tá aí despontando nos que mais apareceram aqui no podcast. Olha que ainda tá no 5º episódio dessa temporada. Tá vendo? Eu que adoro que vocês me chamem pra cá pra gente falar bem desse programa, porque é maravilhoso, gosto bastante de assistir e gosto bastante de comentar com vocês pra ver outras visões, né, de participantes. É bem legal. Vamos lá, gente, seguir o Juan, ver as receitas deles, que tem receitas recentes sendo postadas lá também. Vou Isso entregar aí. Tô tudo. investindo bastante agora em receita, hein, galera? Vamos lá. E tem nossas redes sociais, como eu falei na descrição. E no episódio, como eu falei, o elenco de Traitors. É só voltar um episódio que tá lá. Até semana que vem para mais episódio do MasterChef. A gente espera com um nível lá em cima. Até lá e tchau. Tchau. Tchau.